Alô galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre o tráfico negreiro. Hoje iremos estudar sobre as formas de resistência da escravidão. A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão, que foi um fato triste de nossa história há mais de 300 anos. A sociedade brasileira foi construída pela utilização desses trabalhadores escravos, tanto de escravos indígenas como os africanos. A resistência à escravidão por meio das revoltas não visava exclusivamente acabar com o regime de escravidão, mas acabava muitas vezes a corrigir excessivos castigos e o trabalho árduo e forçado exigidos por seus senhores. Muitas pessoas têm uma imagem de que os escravos africanos aceitaram a escravidão de maneira passiva, mas a história conta que foi bem diferente, e os escravos organizaram-se de diferentes maneiras para colocar limites à violência a que eram submetidos no seu cotidiano. Entre as diferentes formas de resistência dos escravos, podemos citar as fugas coletivas ou individuais, a revolta contra feitores e seus senhores, que poderiam ou não ter assassinatos, e a recusa em trabalhar, a execução do trabalho de maneira inadequada, a criação de quilombos e mocambos e várias outras formas de resistência. A resistência contra a escravidão já começava no embarque dos africanos nos navios negreiros. O risco de revolta nos navios era tão alto que os traficantes de escravos diminuíam deliberadamente as porções de comida para deixar os escravos mais fracos e assim reduzir a possibilidade de revoltas, que aconteciam geralmente quando os navios ainda estavam na costa. A revolta dos africanos nos navios negreiros era tão comum que os traficantes tinham a tripulação dos navios intérpretes que falavam os idiomas dos africanos e poderiam assim alertar em caso de possibilidade de revolta dos aprisionados. As revoltas, porém, não se resumiam apenas aos navios negreiros. Nas colônias aconteciam inúmeras revoltas. A forma de resistência dos escravos mais conhecida no Brasil foi a formação de quilombos e mocambos. As duas palavras têm origem de idiomas africanos. Mocambo significa esconderijo, enquanto que quilombo era utilizado para se referir a um acampamento de exércitos. Essa estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI e se popularizou depois dos quilombos de Palmares. O primeiro quilombo surgiu em 1575 na Bahia. Os quilombos mantinham relações comerciais importantes com outros quilombos e também com pessoas livres, fazendo o comércio de diversos produtos agrícolas, como artesanatos e pedras preciosas, depois da descoberta de minérios no Brasil. Existiam quilombos que sobreviviam do que era cultivado e do que era retirado das matas, enquanto que outros optavam por sobreviver de assaltos, de ataque contra a população livre, em estradas ou realizando ataque contra engenhos. Os quilombos desenvolveram-se em locais isolados e de difícil acesso, e grande parte dos membros de um quilombo eram escravos fugidos de uma mesma região ou de um mesmo senhor. Alguns quilombos se destacaram na história do Brasil, como os quilombos de Palmares, o quilombo do Jabaquara, quilombo do Buraco do Tatu, quilombo do Leblon e alguns outros. O quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da história da resistência à escravidão no Brasil e chegou a contar com mais de 20 mil habitantes e teve como seu principal líder Zumbi. Foram realizados ataques contra este quilombo ao longo de todo o século XVII, e o último ataque, realizado em 1694, colocou fim a esse quilombo com o assassinato de seu líder Zumbi. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.